Plano de leitura bíblica, dia 10 de agosto, 1 Crônicas 14 a 16. 1 Crônicas, capítulo 14. Guerra de Davi contra os filisteus. Hirã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Soba, Natã, Salomão e Gebaar, Elisua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jáfia, Elisama, Baaliada, Elifalete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalhar-se pelo vale de Refaim, Davi consultou a Deus: Posso atacar os filisteus? E tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhes: Vai, eu os entregarei em suas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e de lá os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: Não te ponhas a persegui-los, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava, e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-os temível para todas as nações. Transporte da Arca de Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a Arca de Deus, e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: A Arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a Arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel, o chefe de seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe de seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe e seus 130 irmãos. Dos filhos de Elisafã, Semeías, o chefe de seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe de seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe de seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoc e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel e Abinadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado a Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, como instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele,
Asaf, filho de Baraquias, dentre os filhos de Merari, seus irmãos. Etã, filho de Casaías, e com ele seus irmãos, de segunda ordem. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores, Emã, Asaf e Etã, tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel e Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maasias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeiel e Amazias tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Eucana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombeta diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria da arca da aliança do Senhor, a partir da casa de Obed-edom. Foi com assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e os conenias, que dirigia o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel a fez subir à arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava, e desprezou-o no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 16. Fizeram entrar a arca do Senhor e a colocaram no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado, e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne, e um bolo de uvas secas. Davi colocou diante da arca do Senhor os levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor Deus de Israel. Eram eles Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, em seguida Osiel, Semiramote, Matatias, Eliabe, Banaías, Obed-edom e Jeiel, munidos de instrumentos musicais, harpa e liras, enquanto que Asaf fazia vibrar os símbolos. Os sacerdotes Banaías e Jaziel tocavam continuamente as trombetas diante da arca da aliança do Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras. Cantai-lhes hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios, e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança, a palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: Eu te darei a terra de Canaã como parte de tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra.
e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino. Não permitiu que ninguém os oprimisse, e castigou os reis por causa deles. Não ousei tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor terra inteira. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações de sua glória e todos os povos suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. O único temível de todos os deuses, porque os deuses dos povos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou o céu, em seu semblante e majestade, e a beleza em sua morada, o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e chegai à sua presença. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se o céu e exulte a terra, e confessem as nações: o Senhor é rei. Retumbe o mar, o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que neles existe. Jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Dizei: salvai-nos, Senhor, Deus de nossa salvação, e recolhei-nos a salvação entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor de Israel pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse: Amém. Louvai ao Senhor. Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos, para fazerem continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente, Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, Obed-edom, filho de Idutim, e Ossa, como porteiros, igualmente o sacerdote Sadoc e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon, para oferecer holocaustos ao Senhor dia a dia, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos, e para cumprir tudo o que está escrito na lei do Senhor, que o Senhor deu a Israel. Com eles estavam Emã e Ditum e os outros que tinham sido recolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar e instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Ditum estavam encarregados da porta. Depois todo o povo retornou para suas casas, e também Davi voltou para abençoar sua casa.